Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos aqui de uma forma um pouco diferente para falar de Esté capítulo 5, porque nesse dia não foi gravado o sermão no culto lá na IP Bereia. Então eu vou gravar aqui de forma especial para a gente não perder a sequência, ok? Então eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Esté, capítulo 5, e nós vamos meditar nesse livro de forma especial no dia de hoje. Esté, capítulo 5. Vamos meditar. A câmera está meio trêmula, os irmãos me perdoem, mas eu acho que o áudio está bom e a imagem também, então vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor, Esté capítulo 5. No terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: O que é que você tem, rainha Esté? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Esté respondeu: Se for do agrado do rei, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse: Peçam a Amã que venha depressa, para que possamos atender ao pedido de Esté. Assim o rei e Amã foram ao banquete que Esté havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esté: Qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quer será dado, mesmo que seja metade do reino. Esté respondeu: O meu pedido e o meu desejo são o seguinte: se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com a mão ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede. Naquele dia, Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Porém, Amã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos e Zer e sua mulher. Amã falou sobre a glória de suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo o que o rei o tinha engrandecido e como ele tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou: A própria rainha Esté a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. Então, para amanhã e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não se satisfaz enquanto eu vir o judeu Mordecai. Não me satisfaz, perdão, enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Então Zeres, a mulher de Amã e todos os seus amigos disseram: Mande fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforque Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Então aqui nós temos esse episódio do capítulo 5 de Esté. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nos abençoe e nos instrui, para que possamos entender e aplicar as tuas verdades. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu queria compartilhar, eu estou com o esboço aqui do lado, o esboço que eu preguei em Bereia. Eu queria falar sobre prudência. Não é fácil ser prudente. Prudência é uma coisa que a gente adquire
ao longo dos tempos. Nossa sociedade ela é marcada pela imprudência, principalmente nas redes sociais, onde as pessoas falam o que quiser e parece uma terra sem lei. E aí você não tem nenhuma prudência, você fala o que quiser na hora que quiser, sem filtro nenhum. E pessoas que expõem suas vidas nas redes sociais, elas são imprudentes. Pessoas que dizem, olha, eu moro no endereço tal, vou ficar o dia tal fora, o dia todo fora, e ainda dizem assim, olha, a chave de casa está debaixo do tapete, certo? Fiquem à vontade. Prudência é algo valioso nos dias de hoje e o cristão ele tem que ser prudente. Prudente porque ele tem que pisar em ovos nesse mundo, porque ele sabe que aqui não é a moradia fixa dele. Aqui ele está de passagem. Nós vivemos na casa da Pérsia, nós vivemos de forma estrangeira. Então, nós precisamos do dobro de prudência. Por quê? Porque a maioria, não todos, mas a maioria dos lugares que frequentamos militam contra o que a gente acredita e o que a gente defende. E muitas vezes a gente esquece disso. Muitas vezes a gente age sem nenhuma prudência. E hoje a gente vai ver um bom exemplo de prudência e um mau exemplo de prudência. O texto nos fala literalmente esses dois opostos. Nós temos Esté aqui, extremamente prudente, e nós temos nós temos Amã aqui, o nosso vilão, completamente sem nenhuma prudência. Vamos lá. Podemos contar com a graça de Deus mesmo na Pérsia. A imprudência, ela também é gerada por causa da idolatria. A gente vai ver isso através de Amã. Amã era um homem idólatra, e a idolatria faz a gente ser cada vez mais imprudentes. Olha o versículo 1. No terceiro dia, Esté se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, ela alcançou favor diante dele e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se aproximou e tocou na ponta do cetro. Como é que chegamos até aqui? Nós estamos aqui na cidadela de Suzã, no reinado de Xerxes, e Xerxes, ele, naquela festa do capítulo 1, ele vai fazer com que Esté, né, ele vai se desapegar de Vasti, a então rainha da Pérsia, e vai fazer com que Esté seja essa rainha. A gente viu essa festa de 6 meses e 7 dias, e a gente vê no capítulo 2 como toda essa confusão faz com que Esté, que era judia, mas estava escondendo que era judia, ela vai se tornar a rainha do mundo pagão. E vimos como Amã, no capítulo 3, ele, para querer se vingar de Mordecai, que não queria se ajoelhar perante ele, vai fazer um plano para não exterminar apenas Mordecai, mas sim todos os judeus, fazendo aquele decreto no 13º mês, o mês de Adar, no dia 13, para exterminar todos esses judeus. O capítulo 4, né, que é o último capítulo que eu postei nas redes sociais de Bereia, da igreja de Bereia, é o capítulo em que Mordecai vai pedir ajuda a Esté, vai dizer, olha, você é a rainha da Pérsia, você é judia, e eu creio que você está numa posição muito favorável para pedir ao rei de alguma forma para que isso acabe. E ela vai dizer, olha, faz 30 dias que o rei não vem ao meu encontro, e para eu entrar na presença do rei sem ele me chamar, ele pode facilmente mandar me matar, porque ele tem esse direito. Se ele não estender o cetro para mim como misericórdia, ele facilmente vai me matar, porque nenhuma pessoa que entra na presença do rei sem autorização, não é, tá totalmente passível de morte, então eu posso morrer. Então, Mordecai vai convencer ela, vai dizer, olha, se você, Mordecai ali falando sobre a doutrina da graça no capítulo 4, ele vai dizer, ó, se não for por meio de você, Deus vai arranjar outro modo de salvar o povo dos judeus.
os judeus, porque é dos judeus que vai nascer o Messias. Então os judeus não seriam exterminados. Esté entende o seu chamado, entende por que está lá, e ela diz, não, se eu tiver que morrer, lá no capítulo 16, no versículo 16 do capítulo 4, ela diz, olha, se eu tiver de morrer, morrerei, mas eu vou tentar falar com o rei. E agora o capítulo 5 é esse plano sendo executado. Ela vai diante do rei e a gente vê uma completa prudência aqui em Esté indo diante do rei. Eu imagino Esté caminhando pelo palácio ali para chegar aonde o rei está. O rei estava numa grande sala onde ninguém podia entrar se não fosse chamado. O rei provavelmente não queria saber de Esté. 30 dias que ele não chamava a sua esposa. O rei que tinha diversas mulheres, então para que ficar repetindo a mesma mulher? Entendamos que é um rei pagão aqui, que há 30 dias não vê a sua esposa e não faz questão de ver a sua esposa. Mas ela agora precisa ir até lá para pedir isso ao rei, pedir para que o rei, né, libere aquele decreto que ele tinha feito. Lembrando que essa é uma situação muito delicada, porque como é que o rei vai voltar atrás de um decreto seu? O que ela vai pedir é humanamente impossível. Por isso que ela pede para Mordecai e os judeus no capítulo 4 orarem. Olha, orem, porque isso aqui que eu vou pedir é impossível. Ela também vai orar e jejuar. Ela, o povo e Mordecai, os judeus, orar e jejuar por esse plano que ela queria executar. E aí nós temos o famoso plano dos 2 banquetes. Ela vai preparar um banquete para o rei. Primeiro ela tem que chegar lá e não ser morta. Essa é a primeira missão de Esté, porque se o rei se abusasse, ele dizia, ó, você entrou na minha presença sem eu querer, então tinha um soldado com um baita machado atrás de Xerxes, era só ele dar a ordem e Esté estava morta naquele exato momento. Então isso poderia acontecer facilmente. Ela entra na sala e o rei decide não matá-la. Porém, o rei sabe que ela, com certeza, devia ter um pedido muito importante. Por quê? Porque ela arriscou a sua vida. Ela e ele sabem muito bem que estar ali era um risco sem ser chamado. E isso vai trazer uma reação positiva para o lado de Esté, porque vai despertar a curiosidade dele. Ele agora vai dizer, olha, o que é que fez ela arriscar a sua vida para me pedir? É isso que ele sente aqui. Então ela consegue o primeiro passo, que é não ser morta, e agora ela vai pedir. Lembrando que Xerxes ele não tem problema nenhum em descartar rainhas. Ele fez isso com a rainha Vasti no capítulo 1. Ele não teria problema de mandar matá-la. Ele é um rei louco, ele é um rei ímpio. Ele não tem muitos escrúpulos. Então, ela sabia que estava correndo risco, mas ela vai arriscar a sua vida agora em nome da igreja do Senhor, em nome do povo judeu. Então, ele pede no versículo 3, olha que ele diz assim, ele quer saber muito o que é que Esté tem a pedir, porque ele diz assim, o que é que a rainha Esté quer? Olha, se você pedir metade do reino, eu vou lhe dar. É uma coisa interessante, né? Na verdade, ela queria muito menos do que metade do reino. Mas olha, a palavra de um rei não volta atrás. Se ela pedisse metade do reino, ele teria que dar. Ele disse que ia dar, mas ela quer muito menos. Mas não é tão menos assim. Porque ela quer só que o decreto seja revogado e o povo dela não seja exterminado. Só que a palavra do rei voltar atrás, isso é muito complicado, isso é impossível. Isso demonstra um ato totalmente falho de um rei. Qual rei que volta atrás com a sua palavra? Qual é a confiança que ele vai ter politicamente depois disso? Ele não pode voltar atrás de um decreto. Como é que ela ia conseguir isso? Humanamente falando, como eu falei, era impossível. Um comentarista, Ian The Good, ele vai dizer assim, se ela fala logo de cara, isso seria perigoso, porque se pararmos para pensar, o pedido dela era pior do que pedir metade do reino, afinal, ela estaria pedindo a reversão de uma lei irreversível. Pode perceber que ela não pede de cara. Ali naquela sala praticamente estariam políticos, estariam pessoas do exército que iriam influenciar o rei a não ouvir a rainha, porque ele iria voltar atrás com a sua palavra. Ela é prudente. Esté aqui é um grande exemplo de
prudência. Olha o versículo 4. Esther respondeu: se for do seu agrado, olha que ela não pede de cara, ela vai convidar ele para um banquete, mas ela não pede de cara. Primeiro se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. Primeira coisa, ela não pede de cara, ela chama ele para um banquete, mas ela chama Amã para o banquete. Como assim ela chama Amã para um banquete? Como assim ela chama o autor do decreto para exterminar os judeus? Como assim ela chama o vilão da história para o banquete? Se ela vai pedir ao rei para o decreto de Amã ser revogado, como é que ela chama Amã para o banquete? Parece não fazer sentido. Agora, de cara, parece não fazer sentido. Eu quero revogar aquilo que a pessoa decretou e eu chamo ela para o banquete onde eu vou tentar convencer o rei do contrário. Parece uma coisa totalmente imprudente. Mas isso vai ser muito bem explicado no próximo capítulo. Realmente não temos a resposta desse motivo nesse capítulo aqui. Então o rei disse, nem no próximo capítulo, esse é o capítulo 6, é no capítulo 7 que a gente vai ter de fato a resposta. Então o rei disse: peçam a Amã que venham depressa para que possamos atender ao pedido de Esté. Estamos agora no versículo 5. Assim o rei e Amã foram ao banquete e disse que Esté havia preparado. Olha, o rei chama Amã depressa, porque eu quero ir logo para esse banquete, porque eu quero saber o pedido da rainha. O que foi que fez ela arriscar a vida dela para me pedir alguma coisa? Eu quero muito saber. Agora o rei estava curioso. E era isso exatamente que Esté queria. Esté queria aguçar a curiosidade do rei. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esté: qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quer será dado, mesmo que seja metade do reino. Olha como ele está curioso. Olha como Esté se arriscou. Se arriscou. Veja, nós temos aqui atitudes tipológicas, não é? Eu já havia falado sobre isso. Nós não temos. Esté não é um tipo de Cristo, mas a atitude dela é tipológica. Ela entrou na sala do trono, né? Para ela ter acesso à sala do trono e ser poupada, Cristo ele teve que não ser poupado diante do rei. O rei, ele desceu a sua justiça, ele executou a sua justiça perante o filho. Esse é o comparativo com Esté aqui. Ele executou a sua justiça perante o filho para que nós viéssemos a ter acesso à sala do trono. Esté só tem acesso à sala do trono e é poupada por causa de Cristo Jesus, por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Para que a justiça não caísse por cima de Esté e por cima de nós, a justiça teve que cair sobre o filho. A justiça do rei teve que cair sobre o filho. Para que o rei, Deus, o Pai, ele estendesse o seu cetro como misericórdia. O rei está curioso. O que você quer? De novo ele diz, olha, 2 vezes já. Até metade do reino lhe será dada. Já é a 2ª vez. O rei está insistindo nisso. Isso é para que Esté fale logo. E Esté respondeu no versículo 7. Meu pedido e o meu desejo são o seguinte. Olha, aqui ela vai postergando. Olha a prudência. Se achei favor diante do rei, olha como ela pede. E se for do agrado do rei, conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Amã ao banquete que vou preparar pela manhã. Então farei o pedido que o rei me concede. Olha, ela diz assim, o pedido não vai ser feito agora, rei. O pedido vai ser feito no 2º banquete que eu vou preparar amanhã, depois de um dia. Eu queria que você viesse com Amã. Olha, ela vai deixar o rei o dia todo curioso. 24 horas curioso. Ela não vai dizer de jeito nenhum. Por quê? Porque ela quer que esse pedido seja feito. Ele fique pensando. Ele fique maquinando. Ela quer o momento ideal para que esse pedido seja feito. Ela vai dizer, olha, no 2º banquete, eu quero que você e Amã venham aqui. Ela tem uma finalidade específica para que a mãe esteja lá, mas essa finalidade só vai estar mostrada ali
no capítulo 7, de fato. Prudência, irmãos. Esté age com prudência. Um comparativo aqui que eu coloquei no esboço é de 1 Pedro 3. Fala que se uma mulher é casada com um marido descrente, o agir dela vai falar mais do que as próprias palavras. Talvez as palavras não funcionem tanto para o marido descrente. Ela vai ter que ter prudência no agir. E a gente pode aplicar 1 Pedro 3 a situação de Esté, porque Esté é uma judia casada com um marido descrente. Nós precisamos ser prudentes. Precisamos ser prudentes. Precisamos crescer em prudência. Como crescemos em prudência nesse mundo, na casa da Pérsia? Por meio da palavra de Deus. O Salmo 119 nos diz que podemos alcançar sabedoria além da nossa idade. Prudência é sabedoria assim, se meditarmos na palavra do Senhor. Vamos começar a saber agir como povo de Deus. Ela tem que entender o momento correto de pedir isso a Xerxes. Não é um pedido qualquer. Não é simplesmente a metade do reino. É uma coisa muito mais improvável e impossível. Esté vai agir com prudência. Ao contrário de Mordecai, o grande oposto desse capítulo é Mordecai. Veja a partir do versículo 9. Na casa da Pérsia, nós devemos fugir da idolatria. O oposto da prudência é a idolatria. A idolatria nos faz agirmos com imprudência. Versículo 9. Naquele dia Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava, nem tremia diante dele. Porém Amã se conteve e foi para casa, depois mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Olha, Amã estava muito contente. Amã era vaidoso, ele era idólatra dele mesmo. Ele foi chamado para um banquete só, ele, a rainha e o rei. Ele estava muito feliz, ele estava muito cheio de si, mas toda aquela alegria cai por terra quando ele olha na porta do palácio aquele judeu vestido com pano de saco que não se ajoelha perante ele. Toda aquela alegria vai por terra. Veja, por que Amã, o segundo homem mais importante da Pérsia, rico, muito rico, ele compra o rei para exterminar os judeus. Então ele não tem pouco dinheiro, ele tem muito dinheiro. Por que o segundo homem mais importante da Pérsia está incomodado com um judeu vestido em pano de saco, o único que não se curva perante ele? Porque Amã é idólatra da sua própria imagem. Ele precisa que todos se ajoelhem perante ele. Ele precisa que todos reconheçam que ele é o melhor. Senão ele não vai ter paz. Uma simples insubmissão de um judeu revoltado vai fazer ele querer exterminar aquele judeu. Mas exterminando aquele judeu não vai resolver o problema dele. O problema dele é a idolatria dele mesmo. Se ele conseguisse matar Mordecai, ele não vai conseguir, mas se ele conseguisse matar Mordecai, iam existir outros problemas e ele não ia conseguir suprir. Ele acha que se exterminar Mordecai, ele vai suprir toda a indignação do seu coração, todo o vazio do seu coração. Mas é uma idolatria como qualquer outra e a gente não. E essa idolatria não é suprida como qualquer outra. O nosso coração só é suprido com Cristo. A mãe estava doente pela sua própria imagem. Olha como ele se comporta. A partir do versículo 11, Amã, ele reunia os amigos para falar de si. Olha, Amã falou da sua glória e das suas riquezas e da multidão dos seus filhos, versículo 11. Tudo que o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou, a própria rainha Esté. Ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado, por ela, juntamente com o rei. Olha, a rainha só me chamou para esse banquete. Eu sou o segura-vela oficial do reino. Por quê? Porque esse banquete só tem a rainha, o rei e eu lá segurando vela. Eu sou orgulhoso nisso tudo.
Versículo 13, porém tudo isso não me satisfaz. Olha como ele é idólatra da sua imagem. Enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. E o capítulo termina com um conselho. O conselho dos seus amigos pagãos e da sua esposa pagã, Zeres. Um amor de pessoa. Ela vai dizer o quê? Olha, se ele está te atrapalhando, te livra dele. Se fossem amigos sábios e se fosse uma esposa sábia, dizia, olha, desencana desse judeu. É só ele que não se ajoelha. Você é o homem mais importante, não te importa com ele. Acabou. Mas não, eles vão incentivar a idolatria de Amã. Ele vai dizer assim, olha, faz uma forca bem grande e pede, o rei aceitou um genocídio da sua parte. Ele não vai aceitar você pedir a morte de um judeu com pano de saco que está na porta do palácio. É claro que ele vai aceitar. Acaba logo com isso. Amanhã de manhã, antes do segundo banquete de Esté, vai lá e pede a cabeça de Mordecai. Acabou. E Amã gostou do pedido. Ele constrói a forca perto da casa dele e está indo lá, em direção ao rei, pedir a cabeça de Mordecai. Então é assim que acaba o capítulo. E a gente nisso tudo? Fazendo algumas aplicações aqui. Onde estamos nisso tudo? Nós temos que ter cuidado com a nossa idolatria. Entendam, não é pecado amar as pessoas. Amar o seu trabalho, amar o que você faz, ame a sua igreja, ame os seus familiares, ame os seus filhos, seus pais, seu emprego, ame o carro que Deus lhe deu. Olha, Deus me deu um carro, Deus me deu uma moto, Deus me dá condições de me locomover. Ame isso, cuide disso, preserve isso, ame a sua casa, o teto que você tem, zele por ela. O pecado não está em amar, afinal somos os únicos que temos essa capacidade de amar de verdade. O pecado não está em amar, mas em amar acima de Deus. Isso é idolatria. Começar a adorar aquilo que a gente ama. Nada do que eu disse anteriormente pode estar acima de Deus. E a prudência vai ajudá-lo nisso. A prudência vai ajudar você sempre a escolher Cristo acima disso. Se com Ele você morrer, com Ele você viverá. E Ele, quem é Ele? Ele foi aquele que já adentrou na presença do Pai com o seu sangue. E Ele te chama para ir junto a Ele pela fé. Se você estiver firme na mente, você vai conseguir organizar essa bagunça idólatra do seu coração, do meu coração. Você vai conseguir fechar essa fábrica de ídolos que você tem tão grande aí dentro. Só com Cristo preenchendo o seu e o meu coração. Cristo, ele vai ser formado em você. O homem mais sábio, o homem mais prudente e mais simples que já andou por toda a face da terra é Cristo. Um homem desprovido de idolatrias e andando assim, como ele, dá para treinar até mesmo a nossa alegria, mesmo nessa casa melancólica da Pérsia em que vivemos. Amém? Amém. Assim, no quarto fica mais resumido o sermão, mas é basicamente isso o capítulo 5. E aí agora você já pode ir direto para o 6, que já está disponível no nosso canal. Deus abençoe e até a próxima. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura e pela meditação da tua palavra. Nos abençoa, Senhor. Nos dá amadurecimento, nos dá prudência, para que nós possamos não ser idólatras como Amã, idólatras da nossa imagem ou das coisas que o Senhor nos dá. Nos faz adorarmos a Ti. E só assim seremos prudentes, reconhecendo a Tua maravilhosa e magnífica autoridade em nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.